Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ruja Podcast aqui na Febratex Summit. E hoje nós temos a honra de estar aqui com o Ricardo e com o André e nós vamos bater um papo sobre a malharia do futuro, tá? E eu gostaria de abrir o microfone para você, Ricardo, que você se apresentasse, fala para os nossos ouvintes e telespectadores. Pode falar para mim que eles estão pegando. Bom, meu nome é Ricardo, eu venho de Portugal, do norte de Portugal. Venho de uma empresa chamada Tintex, que é uma malharia e tinturaria, como muitas outras aqui existem em Santa Catarina, né? Um pouco diferente talvez, e venho cá para estar com o meu amigo, com o André, com a Jordana, com aqui a equipa da Febratex e partilhar experiências, aprender. Nunca tinha vindo cá e foi ótimo conhecer também a envolvência, o país, a zona, a região e esta ligação e partilha acho que é espetacular e aprende-se muito e cria-se muito valor para as empresas assim. Que legal. Agora com você, André, por favor, se apresente, fique à vontade. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Me chamo André, sou aqui da região, Jaraguá do Sul, e estamos aqui no Vale do Itajaí, né? Regiões irmãs. E temos uma empresa, que tem a matriz em Jaraguá do Sul, também tem uma outra unidade que fica na cidade de Presidente Getúlio, é uma malharia e tinturaria, somos malharia e tinturaria. Um modelo de negócio que tem uma certa similaridade com o Ricardo, e atendemos aí o Brasil inteiro, exportamos também para a América Latina, América Central, e enfim. Então vai ser muito bacana bater um papo aí. Legal. Antes da gente entrar propriamente dito nos negócios, mas não saindo deles, como que começou essa parceria? Vocês já se conheciam? Como que começou esse relacionamento? Conhece uma pessoa chamada Jordana, não? Conheço. É. Rapaz, eu vou contar então. Posso contar, não? Sim. É muito bacana, porque a Jordana dispensa apresentações, né? Era para ela estar aqui, essa danada, ela fugiu da gente aqui. Mas ela é uma amiga de longa data, né? E a Febratex é um evento que tem essa capacidade de conectar pessoas, né, para os negócios e acaba conectando para a vida. Eu fiz essa amizade com a Jordana, ela foi morar em Portugal e aí veio a pandemia. E aí naquele momento ela falou para mim: André, nós estamos aqui pensando em possibilidades de negócios, aumentar aqui a interação. Ela conheceu a indústria portuguesa naquele momento que ela esteve lá, né? Claro que o cartão de visitas Febratex abre portas, né? Então ela teve a oportunidade de conhecer muita gente lá. E aí ela compartilhou comigo e falou: André, tem muita coisa interessante aqui, eu acho que dá pra gente fazer mais conexões Portugal-Brasil. Vem aqui que tinha uma feira lá na região do Porto, a Moditíssimo. Vem pra feira, vamos fazer uma exposição aqui da Dalila na feira e eu vou te apresentar alguns empresários e algumas empresas. Falei, pô, maior prazer, eu que adoro aprender, né? Então aproveitei e fui para Portugal, levei minha malinha de tecidos e aí fiz uma imersão lá com a Jordana, ela me apresentou algumas pessoas e uma pessoa em especial, o Ricardo, né, na Tintex, que foi uma empresa que eu aprendi a ter uma grande admiração, né, desde o momento que eu fui conhecer, porque é uma empresa que inspira muito, está à frente do seu tempo. E nós, como somos uma empresa que também gosta muito de provocar, de pensar diferente, pensar fora da caixa, acho que foi a forma de entendimento, a forma de pensar dos dois empresários, aí acabou nos conectando, como disse, para a vida, né? Conecta os negócios, mas conecta para a vida. Fizemos uma amizade bacana e seguimos trocando experiências, partilhas de projetos, de ideias. A energia combinou, isso, né, cara? É isso aí. Quando combina a energia, a coisa vai. Tem um detalhe que escapou. Esse foi o lado do André, né? O meu lado foi ligeiramente diferente ou anterior a este momento. Porque na altura da pandemia eu já tinha conhecido a Jordana, que ela estava lá a viver lá, né? E fazendo esta ponte Brasil-Portugal. E ela tinha um escritório, uma sala, uma oficina, numa associação empresarial do Porto, lá um sítio. Eu fui lá fazer a essa associação uma palestra também. E à entrada encontrei a Jordana e o Dilmar. Estavam lá os dois vivendo. Casualidade, normal. Ele disse, depois quando acabares a conferência passa ali na nossa sala, tem ali umas coisas para falarmos e te mostrar.
Foi no momento em que ela estava trazendo para Portugal exemplos de malhas do André, da Dalila e de outros produtores de tecido plano e coisas assim. Ok, vamos conhecer, não sabia, né? Fiz a conferência, depois fui lá tomar café com ele e ela mostrou, disse, eu estou aqui a fazer um primeiro agenciamento das empresas, trocar um pouco, e eu acho que foi antes da Motíssima. Foi antes, é verdade. Foi antes, né? Foi antes, é verdade. E ele disse, o que é que tu achas dos materiais? Tem razão, foi antes. E para mim e para nós na Tintex o toque é muito importante, o deslizar, o sentir que é luxuoso é importante. Então eu comecei a tocar em algumas coisas, não conhecia nenhuma empresa, né? É zero. Para mim Brasil, a indústria é longe. Mas estava lá a Jordana e comecei a tocar, toco numa empresa, já não sei o nome, toco, não gostei de nada. A seguir ela disse, tem aqui uma que é da Lila e eu acho que é bom, mas eu não conheço. Ela não percebe nada de texto, diz ela. Sim. E eu comecei a tocar, só tocar, né? Porque no toque vai bem. Toco uma, nada, até que toco numa malha e disse, não, isto é diferente. Tem alguma coisa aqui. Isto é alguma coisa aqui, que nós fazemos cá em Portugal, não achava que se fazia no Brasil também. E toco e puxo, e falo, Jordana, o que é isto? Quanto é que custa, de quem é, como é que é? Ele disse, eu vou ver, vou falar com o André, vou dar uma ligada e vocês conectam. Você sabia disso? Sim, eu sabia. E foi assim. Foi uma casualidade. A gente se conheceu pura. por videoconferência primeiro, Isso, né? Aí que primeiro. daí gerou uma videoconferência e a gente foi conversar sobre essas coisas. E né? foi casual. Podia ter sido uma outra empresa, mas foi a Dalila por isto. Porque já era diferente na altura. Para nós era o normal em Portugal do produto, era assim, mas sabia que não era normal no mundo. Sabia que no Brasil não era. Mas eles eram diferentes. Quando você identificou uma que Foi tinha logo. algo parecido. E aí conectámos. E falámos, houve o Zoom, houve aquilo tudo e foi. E tem mais um pedaço que eu quero contar dessa história ainda, que eu também não lembro se eu te falei ou não. Mas aí eu conheci o Ricardo por videoconferência e a Jordana falava, o Ricardo é um cara que é uma personalidade aqui na região, assim, do ponto, não só como pessoa, mas pelo conhecimento, pela fábrica que eles tinham, pelo posicionamento da Tintex, que é um posicionamento de valor adicionado, com um produto melhor e tal. Eu falei, não, beleza, mas eu também conhecia pouco o mercado europeu. Eu conheci naquele instante por conversa, bate-papo, videoconferência, troca as informações, olha, como é que vocês fazem isso, como é que vocês fazem aquilo e tal. E fomos abrindo ideias e tal, por intermédio da Jordana, né, imagina. Então, foi. E aí, marquei essa viagem. Só que no final de semana, antes da viagem, antes de chegar em Portugal, eu parei em Madrid. Eu fiquei um final de semana em Madrid lá e fui. Eu adoro entrar em loja e ver produto, né? É o nosso Dia a dia, né? métier, né? Eu brinco com a Grace que nesse momento que a gente entra no shopping eu sou a mulher da relação, né? Eu brinco com a minha esposa. Eu vou lá, entro nas lojas e fico olhando os produtos o tempo inteiro. Ela que tem que te puxar pra ir. Aí, cara, entrei numa loja, eu acho que foi da Diesel. E aí eu peguei um tecido que no Brasil é muito pouco comum. Só que na Europa tem é bem mais comum, que é comum entre aspas, né? É mais possível de encontrar, que é a malha mercerizada, né? Mais as malhas de algodão nobre e tal, porque tem um conceito de mercerização no Brasil antigo de fazer produto ruim, peludo, ficar um pouquinho melhor. E lá já era uma transformação desse conceito. Eu peguei naquela malha, não fazia nem ideia do que era aquilo. Falei, caramba, aqui tem um negócio diferente que eu não conheço. E eu sou encucado com isso, com o processo, eu quero saber o que é, aprender. E eu gosto de provocar nossas operações internas lá para que a gente possa evoluir. Então você veja como é que é essas questões dos saltos qualitativos, né? Eu peguei aquele produto, comprei aquela peça e saí com aquela peça, né? Peguei o avião, saí de Madrid e fui para Porto, para o evento. E eu acho que a primeira ou segunda visita da nossa agenda, a gente foi na Tintex. Resumo, 2 dias depois que eu tinha comprado a peça, eu já sabia como fazia aquele produto, né? Eu aprendi na Tintex, aprendi com o Ricardo. Eu falei, aqui tem coisa pra gente trocar, que eu vou aprender bastante. Foi isso, Que massa. Então, a gente falando sobre isso, né? A Europa, né, tá um pouquinho não, muito à frente, né, em alguns processos e algumas coisas do Brasil, isso é fato. E a Tintex, né, a gente sabe de alguma coisa, inovações, alguns processos e tal. Eu queria saber de você, Ricardo, como que você vê um evento como esse, né, que o papel é conscientizar, é fazer o empresário brasileiro, aqueles que estão com esse olhar, firmar mais ainda, e buscar a atenção também daqueles que talvez hoje, né, acham que é algo muito distante, esse processo de inovação, esse processo de
cuidado com a sustentabilidade, né? Toda essa agenda ESG que a gente vê. Queria que você nos falasse um pouquinho da importância de um evento como esse no Brasil. Vou dar a minha perspectiva depois de ter conhecido o André, conhecido a Jordânia e um pouco, o meu pai tinha vindo, um pouco do que o meu pai disse anteriormente. Ele veio cá também há uns anos, Febratex, também palestrante há alguns anos, e disse-me: olha, Ricardo, nós em Portugal fazemos o melhor produto do mundo, isso é certo, mas o Brasil tem uma capacidade produtiva instalada gigante e uma eficiência incrível. Eu é lá. Portugal é bom no produto, mas a escala é pequena. E por isso a eficiência não é máxima no produto, na produção, no custo. E ele diz: no Brasil é o contrário. Eficiência máxima do que eu vi empresas fantásticas, mas o produto é muito mau. Foi como disse. Eu pensei no que era o Portugal há uns anos, em que era um pouco também à volta do custo, não na diferenciação. Quando vem a crise económica 2000, 2008, Portugal muda muito e há um avanço tecnológico muito alto. Eu estou na empresa há 8 anos, né? Mas via mais ou menos como era a coisa e pensei, provavelmente na sustentabilidade e inovação eles podem estar aqui com uns 10 anos de diferença para Portugal. Foi essa a minha expectativa ao vir ao Brasil, vir à Febratex e quando entrei aqui vi um avanço. Depois de falar com a Jordânia também vi, não é como há 10 anos em Portugal, talvez como Portugal há 2 anos, em que tem empresas já focadas no futuro, na sustentabilidade, produção responsável, inovação, e tem empresas que ainda estão muito a falar só, tem algodão orgânico. Em Portugal foi isso, ainda é, mas com muito menos pressão. Hoje vemos uma indústria forte, muito grande, evolutiva. Aqui vejo esse caminho e vem na minha memória 2 anos atrás. É essa a minha realidade hoje, ok? Nós estamos num gap de 2 anos aí. Acho que sim, mas uma coisa o Brasil tem uma coisa que é mercado doméstico gigante, Portugal não tem, e uma capacidade industrial muito boa e recursos naturais para isso acontecer. Por isso é que eu estou entusiasmado desde que conheci o André, desde que vi o potencial de crescimento da indústria cá e dos canais possíveis de negócio que temos. Hoje em dia nós somos amigos e falamos de muita coisa e experimentamos ideias, será que isto funciona? E aquilo, se calhar não é o tempo certo, mas sei claramente vai acontecer um momento onde vamos ter hipóteses de negócio brutais, sem dúvida, porque juntamos aquilo que para mim é normal em Portugal e que me falta, escala, eficiência máxima, mercado, logística, e que aqui o Brasil tem, e lhe falta se calhar o produto pelo passado, pelo consumidor que é, né? Pelo clima, mas fazendo o clique fácil, e acho que temos aqui oportunidades gigantes e vejo isso a acontecer no Febratex Summit. Muito importante esta parte, é mais conhecimento do que feira, e isso acho que é um papel-chave do Summit em si, porque não é uma feira, é um evento de conteúdo que por acaso tem alguma exposição. Isso é um clique muito grande. Na Europa as feiras estão em decaimento, as feiras normais de negócio, por causa disso mesmo, já não se faz negócio assim dessa forma, no têxtil, no tecido, mas o conhecimento é aquilo que gera a experiência. As pessoas estão atrás de soluções, né? Isso. E não só de equipamentos, ou talvez isso, né? É isso. Muito bacana. Você falou agora sim. Ela veio? Aí chegou. Muito bom. Seja bem-vinda, Jordânia. Nós duvidávamos da sua presença, né? Mas nunca duvidei, mas só começar com ela aqui, né? A gente está falando sobre... Agora eu queria pegar um gancho do que você falou e sobre compartilhamento, né? André, eu acho que o Brasil não tem muito essa cultura do compartilhar, né? A gente fala muito em concorrer, né? Sim. E como que está sendo essa experiência, né? Lá com o Ricardo, né? Com a empresa dele lá e a sua aqui. Como está sendo para você esse avanço, qual o diferencial que está fazendo no seu negócio, essa troca de experiência de uma empresa na Europa, né, com o nosso mercado brasileiro, com a tecnologia que nós temos no Brasil? Vamos lá, fazer algumas considerações aqui. Primeiro, essa questão que o Brasil não tem talvez o viés cultural do compartilhamento, da colaboração. Eu acho que assim, o Brasil é muito grande, né? A gente vive em um país continental e tem muitos modelos mentais diferentes, independente de a gente fechar aqui uma caixinha e falar o Brasil é assim, o Brasil é assado. Da mesma forma como na Europa, o Ricardo muitas vezes talvez não tenha tanto com quem compartilhar quanto ele tem comigo, por exemplo, né? Porque eu acho que mais do que ligado a uma divisão territorial,
Eu acho que é a forma do mindset, sabe? A forma de você pensar os teus princípios, a tua identidade como pessoa e como negócio. Por exemplo, na Dalila, já antes de compartilhar com o Ricardo, nós temos uma colaboração que inclusive aqui na feira a gente está fazendo juntos, né? Então a Cataguases, por exemplo, a empresa de tecido plano de Minas Gerais, está conosco aqui na nossa exposição. A gente tem um projeto social conectado ao algodão orgânico numa região do interior da Paraíba que a gente faz juntos. Então a gente viabilizou uma cooperativa juntos, a gente fez esse negócio juntos. A gente tem um showroom compartilhado em São Paulo, ou seja, tem uma série de situações de trocas de inteligência de negócio que a gente faz juntos. Então só para fazer esse adendo, né, que mais do que eu acho que divisão territorial, acho que é você encontrar pessoas com mentalidades abertas à colaboração, né? E essas pessoas estão espalhadas pelo mundo inteiro, no Brasil, na China, na Europa. Então, fazer esse adendo. E qual que é a tua pergunta? Eu perguntei como que essa colaboração, esse compartilhamento tem feito diferença, né, para você no dia a dia. Beleza. Não, e aí é o seguinte, o Ricardo falou que ele está vendo o Brasil 2 anos atrás. Eu acho que assim, ele é muito cuidadoso com as palavras e tudo, muito educado, mas eu tive o privilégio, né, de em 2021, quando a gente esteve lá, né, Gil, 2021, eu compartilhei essa minha visão com a Gil. Eu falei, Gil, isso aqui para mim é maravilhoso, essa troca, porque assim, a Dalila é uma empresa que tem no seu cerne assim, essa ansiedade de querer se desenvolver e entregar coisas melhores para o mercado, fazer coisas melhores. E aí a gente encontrou no mercado português, no mercado europeu, uma subida de patamar, sabe? Pensa assim, não, a pedrinha pode ir mais longe, né? E eu comentei com a Gil, falei, Gil, eu tô vendo aqui em Portugal, nesse modelo de negócio, que nesse cluster de empresas aqui que a gente está visitando, eu tô vendo a Dalila daqui 5 anos. Daqui 5 anos, porque claro que tem uma... Agora a gente falar que é 5, que é 3, que é 2, 4, mas assim, um ou 2 passos à frente, né? Que tem a ver muito com o mercado, porque Portugal está muito exposto. Então, eles tiveram que aprender a nadar no meio da lagoa para não se afogar. É ou não é, Ricardo? Isso é verdade. Então o que acontece? O Ricardo praticamente não vende para o mercado de moda português. Ele está em Portugal, mas ele não vende para o mercado de moda português. A gente troca muito. Ele vende para o mundo. Os clientes dele são as marcas. E aí ele concorre muito com a China, ele concorre muito com outros, com a Turquia, com outros mercados. E como é que ele pode fazer para se concorrer com o custo europeu? Ele foi obrigado, né? Já é do modelo. Então as empresas que tinham já uma intenção estratégica de se posicionar acima e já tinham essa competência, essa capacidade, foram além, como a Tintex. Aqui no Brasil, a gente tem um consumo interno do mercado muito forte. O Brasil é um país, continental. Desculpa, não sei se podia falar. É um país continental. Então, a gente está distante da Ásia, apesar de que as importações têm vindo com muita força. Mas o nosso mercado interno é muito forte, né? O que faz com que às vezes eu me coloco junto nessa situação, faz com que às vezes a gente relaxe um pouquinho na velocidade da intenção de melhoria, de crescimento. Então a gente atende à escala, o volume, a demanda, como diz o Ricardo, mas às vezes mas num processo evolutivo, com o ajuste, né, da melhor adequação, do melhor refino para o produto, para aquela mão e tal. O que para mim, eu vejo na Dalila, para mim, agora trazendo para o nosso negócio da Dalila, como uma baita oportunidade, sabe? De a gente poder enxergar assim, opa, tem um modelo de negócio lá que é o que eu quero ser quando eu crescer. Então a gente vai trocando e entende que a partir daquele modelo de capricho, de cuidado, dá para a gente trazer para a escala Brasil. Uma oportunidade que surgiu do nada. Ou, sei lá, ou era Mactube, ou era para ser, né? Como se pode é isso que a gente falava um pouquinho antes de você chegar. Fique à vontade. Foi o seguinte, para eu juntar essa dupla aqui. Nós nos mudamos para Portugal para fazer o Febratec Summit, de fato, conhecendo os empresários de lá para trazer outra visão, né? E fomos para lá.
Fomos em 2019, fizemos o Febratec Summit, a primeira edição aqui em 2019 e 2020, né, quando tudo já estava mais encaminhado, sementes plantadas, o que aconteceu com o mundo? Né? A pandemia. Os eventos pararam, o mundo parou, nós lá, naquele país distante, vivendo de feiras de negócio internacional. Quem que ouviria alguma proposta de feira de negócio? Como é que faz agora? Né, então, nos voltamos para dentro, né, por um tempo, obviamente, mas foi um tempo importante para que a gente também pudesse abrir a mente. Lá em Portugal teve a sorte de o principal evento que acontece lá, modíssimo, acontecer num período de baixa de Covid. Quando eu percebi que o evento aconteceria, eu pensei, eu não posso fazer eventos, mas eu posso expor nos eventos. É verdade. E por que não expor a indústria brasileira num evento em Portugal? Conversei com meu marido, ele, eu acho que tenta. Aí tá, tentei. Primeira pessoa que eu falei, André, o que tu acha dessa ideia? Assim, eu só preciso que tu me mande as malhas, eu não entendo absolutamente nada, mas eu me exponho. Confirmou. Que o Ricardo falou a mesma coisa. Mas eu não tenho, né, mas eu tenho vontade, vamos aprender, temos tempo, né, naquele período. Não, show, legal, vou mandar. Deu uma semana, chegaram umas caixas lá, já comecei a estranhar, porque eu trabalho com serviço, né, não tenho produto. Falei depois com outra empresa de tecelagem plana, né, que foi a Cataguases. Tiago, o que tu acha? Tem esse projeto, voltar no evento, não sei nada de tecido plano, mas manda que a gente tenta estudar, vai lá. Não, então vou mandar. Chegou mais uma leva de caixa. Denim. Falta o denim, eu tenho malha, tenho tecido plano, vou buscar o denim. Né? Falei com uma outra empresa também, 2 semanas mais caixas. Aí já enchemos uma sala de caixas de produtos. Falei, não, mas ainda falta um pouquinho, vou para uma private label. Encontrei uma private label no LinkedIn, que eu adorei a comunicação deles. Falei, nossa, como eles já estão falando bem, né, e é um mercado não tão, né, aperfeiçoado, assim, digitalmente e tal. Como que é importante a comunicação, né? Encontrei, falei com o diretor, ele me respondeu, trocamos uma ideia, você não quer mandar seus produtos aqui confeccionados pra gente expor? Vamos experimentar? Mandou. Então eu já tinha... Não cabia mais na sala. Malha, tecido, denim e roupa, moda pronta. Aí fiz aulas, né, com a equipe técnica do André. Por eles videoconferência? Me diziam, olha ali atrás. Você acha que adiantou, Ricardo, as aulas que ela fez? Zero. Assim... Deu para começar, né? olhar a tabela dos preços e aquilo. Aí você tá vendo ali que Ela são... se fazia de morta, mas ela sabia que era. Você tá vendo que são elos em vez de círculos. Eu olhava assim, e eu enxergo bem de perto, né? A gente não percebe, não percebe. Né? Aí falei, não, mas eu vou assim mesmo, né? Me fala um pouco da história da empresa que isso eu vou saber defender, né? Aí fomos para o evento, gente, aí foi muito engraçado. Aí as primeiras perguntas, né? Primeiro evento, eram superficiais. Se era algodão, se era isso, se era aquilo. Ah, é verdade, teve um evento isso. antes de eu ir, né? Teve, já tinha levado sozinha e fui lá. Aí o segundo evento começaram a perguntar, mas esse fio é da onde? Aí eu falei, gente, tá impossível eu responder isso. Eram holandeses, alemães, né? Eu não sei nem de onde vem, né, o tecido direito. Agora, de onde vem o fio? Porque começou a pegada da rastreabilidade, Sim. da procedência. Aí eu comecei a entender que tá acontecendo isso. No próximo evento vai ser pior. É importante que você venha, porque tá muito mais uma venda técnica qualificada para diferenciar o que é, né, algo bom do ruim, porque esse mercado aqui está bem mais desenvolvido em informação para isso. A primeira feira que a gente fez foi antes da pandemia? Não, foi depois. Mas a primeira que eu fui na feira em 2021, teve feira em 2020? Teve, eu fui em 2 eventos antes, sem você. Aí eu combinei, não, o próximo, alguém precisa vir, gente, porque eu não vou saber falar. Fugindo do mais, controle já. Né? E ainda informação técnica, né? Então é impossível. E aí foi quando a gente foi para um showroom e um dia eu encontrei no estacionamento, nos cruzamos, já nos conhecíamos, a Tintex já tinha vindo palestrar no Summit em 19. E aí eu falei, Ricardo, vamos subir lá no showroom, quero te mostrar uns produtos que a gente trouxe do Brasil, quero ver o que tu acha, porque eu, né, não tenho nada a declarar. Sobe lá, aí subiu, aí tinha lá um monte de arara, ele começou a tocar. Ele tocava. Aí, ó. Certinho, até agora não deixa certinho. mentir. Ele olhava. Ainda bem, hein?
Ele olhava, virava, cheirava, abria, e eu falei, o que ele tá enxergando aí que eu não vi cara tá nada, né? Daqui a pouco ele pegou um azul marinho. Começou assim, isso aqui é bom. Isso aqui tá bom. Aí eu falei, bom. Por que? Não sei. O que você sentiu aí? Que eu não senti nada. Eu só de azul marinho, né? Essa era a minha informação. Aí a gente começou a falar, a Dalila, uma empresa, o André veio aqui, não tinha vindo, né? Uma empresa familiar. Aí a gente começou a ter uma luz da possibilidade de as pessoas poderem viajar e ir pro evento. Não, ele vai estar aqui, né? Vamos nos conhecer, quando ele vier eu vou te apresentar, vocês trocam uma ideia. Mas foram mentes muito abertas para isso. Eu tive a confiança de conectar com o propósito do bem, né? Porque eu vi que a nossa madrinha. Que tem futuro, né? Tinha futuro naquela conexão ali, né? Eu não entendo nada de malha, mas um pouco de empresa, governança, né? E pessoas eu conheço. E aí foi o que aconteceu, eles se encontraram. Foi o online primeiro, ele online. Veio, depois foi online. Aí podia vir, depois não podia. Ainda estava aquela fase. Isso já faz... 2021. Início de 2021 anos, foi quando eu fui presencialmente para Portugal. Em 2020 aconteceu essa situação aí das feiras. Esses dois eventos. Foi final de 20, o Zoom, acho que foi. Isso, foi por aí. E deu essa conexão. E para mim, obviamente, não era que a gente tinha imaginado de planos. Mas talvez ele tenha acontecido melhor daquilo que a gente imaginava. Porque além de ter conectado essas pessoas, né, que eu acho que foi algo muito legal, eu aprendi muito mais sobre a indústria têxtil. Eu saí do universo das máquinas, que é o que a Febratex faz. Eu fui entender o produto. Vindo para a tua pergunta antes ali, quando a gente estava falando há 5 anos atrás, 2 anos atrás, o que eu vejo? O Ricardo foi falar de feira, né? A visão dele sobre feira, a visão dele sobre evento de conteúdo. Assim, o que está acontecendo aqui, né? E aí, palmas para a Jordana, né? Que teve essa visão. E o que está acontecendo aqui é assim, é uma provocação para que as coisas se acelerem. Né? Porque é inevitável, não adianta a gente ficar falando, eu acho que é a tendência do futuro, talvez as empresas tenham que se organizar, mas por enquanto vamos aqui vendendo produto barato aqui que vai dar certo e tal. Cara, quem não entrar nessa jornada de melhoria contínua, de pensar que pode parecer, né, um jeito marqueteiro de falar, mas assim, que existe só um planeta, né? Que a gente sabe que a gente é uma indústria poluente. O indústria têxtil, cara, usa água pra caramba, usa química pra caramba. Então, como é que a gente minimiza todas essas questões? Então, pensar nessa jornada juntos, eu não sei como é que vai ser as empresas daqui a empresa quer pensar em perenidade, longevidade, e isso daqui, esse evento aqui é uma provocação para esse movimento que no Brasil, e eu tenho acompanhado bem isso, posso falar, e fazendo comparativo com Portugal realmente, eu acho que a gente está atravessando essa jornada, sabe, de acelerar conhecimento agora, entender o que é cada coisa, separar o joio do trigo. Isso. Porque antes falava assim, eu sou sustentável porque eu uso uma malha de fibra PET. Pô, meu amigo, mas da onde que veio esse negócio? Cadê a rastreabilidade? Que mercado está impactando o consumo desse teu produto? De que forma socialmente qual que é a jornada social que tem por trás dessa história aqui? O que tem aqui, né? O quanto que tu está economizando aqui, que legado que tu está deixando para o meio ambiente de melhora? Qual que é qual que é o cálculo aqui de ganho que você tem de carbono quando você usa esse produto em relação a outro produto, sabe? Essa separação do entendimento lógico das coisas, ela está vindo agora, eu acho que em escala, e a Jordana é uma provocadora desse processo, porque o que a gente está fazendo aqui no Febratex Summit é justamente construir essa ponte de conhecimento, acelerar esse processo, né? Respeitar os princípios, né? Apesar das iniciativas que não acreditam, que ainda não estão prontas. E a gente está construindo conteúdo aqui, né? A gente está construindo conhecimento em formato de teia, em formato circular, né? Mais do que as pessoas que vão passar por aqui, é o conteúdo que está se construindo, é a forma como essa pirâmide ela está crescendo. Né? E hoje engana-se, né, as indústrias que acham que o consumidor não está ligado nessas questões, né? Porque o consumidor também está se conscientizando, né? E você, Ricardo, que fala muito de empoderamento das pessoas e tal, qual que é o papel das pessoas, né? Tanto no processo da indústria, né? Do consumo, sim, as pessoas estão se conscientizando e tal, mas na indústria ali, como que... Deixa-me fazer uma pergunta. Aqui, por exemplo, os eletrodomésticos, frigorífico, micro-ondas e assim,
tem nível A+, B, tem isso? De Tem. consumo, sim. Isso. Sim. E as pessoas entendem, né? Sim. Querem o melhor, aquelas coisas, né? Isso. Aham. Tem um caso engraçado aqui. Fui almoçar aqui ao lado na vila. Eu gosto de cerveja. Eu estava com a Rita, estávamos a procurar cerveja. E é para nós difícil entender se é amarga, se é doce. Aham. Ok? E vi uma coisa que eu não acreditava. Tinha lá uma coisa chamada IBU. E um número. O que é IBU? É o índice de amargor. Não há na Europa. Ok? Não há. Eu nunca vi aquilo. Mas foi claro que tinha um número e mostrava algo mais sobre o produto do que só o preço e a cor. Ou seja, eu consegui enxergar melhor o que aquele produto era. E escolhi um. Fui procurar o quê? Escolhi um que me achava que era certo e adorei a cerveja. Transporta isto para o eletrodoméstico, para o micro-ondas, transporta para a têxtil, ok? Isso é consumidor a escolher, com base em dados. O futuro é isto. Na Europa está a ser construído, aqui vai ser igual, claramente, uma coisa chamada passaporte digital do produto. Nós vamos ter níveis ligados ao consumo energético, ao consumo da água, ao consumo dos químicos. Então vamos ter uma camiseta com o A e uma camiseta com o C. O que é que você vai escolher? Independentemente de tudo, porque vai estar lá uma coisa concreta à sua frente, pode escolher, o preço não vai ser diferente, vai ser próximo. Esse é o ponto. Tem que ser O preço próximo. não pode ser tão Não. diferente. Exatamente. E aí Essa é o amadurecimento de mercado que a gente vem exatamente. tendo que trabalhar, sabe? O conceito de quando é sustentável é mais caro. Talvez às vezes ele seja por situações específicas, mas ele não pode ser muito mais. Por média, a Porque média não pode a ser. transformação acontece em massa. A transformação acontece quando a gente tem escala. Isso. Quando a gente tem artesanato, com todo respeito. É muito mais fácil ser sustentável de forma artesanal. Claro que sim. Mas É não fácil. escala, a dificuldade não cria é a escala. mudança. Isso. E juntando Não gera impacto. É isso. E o impacto tem que estar ligado com o negócio. E não podemos esquecer isto. Nós, quando começamos a nossa jornada de produção sustentável, vai há 10 anos, 8, vá. A primeira coisa que havia era a fibra diferente, o PET, reciclado, veio mais tarde, mas algodão orgânico, mas tudo o resto era igual. O problema é que a fibra era fraca, o produto era fraco, caro, muito caro. O preço do produto era 30%, 40%, 50% mais caro. É impossível vender. Havia nicho, alguma marca comprava, mas não conseguia escalar, é impossível. Só quando veio a vaga da produção em massa, com uma alteração simples no produtor, no agricultor, na cadeia de valor, e trouxe aquela escala fácil, o preço baixou. Hoje é igual. Por isso sustentabilidade e tecnologia nunca podem andar separados. Tem que andar abraçados. Engana-se quem acha que isto vai acontecer. E foi engraçado porque havia muito estudo da McKinsey e aquelas consultoras todas muito grandes mundiais que diziam: o consumidor está preparado para pagar até 30% mais por um produto sustentável. Foi dizendo ao longo dos anos. Eu vi isto todos os anos acontecer, todos. Disse: não, isto não está a acontecer. Ele não está preparado. E mudou, passado uns 2, 3 anos, disse: não, já não é que 30, é 15. Foi baixo. Hoje não dá, ninguém compra por ser Isso mais é Europa. sustentável. A Europa Isso é é Europa. assim. Não Mas tem como não dizer era há que será 5 anos. diferente aqui. É As global. pessoas são as pessoas, cara. Consumo é consumo. Consumo é E, consumo. voltando à tua pergunta, o consumidor decide e vai sempre decidir aquilo que for melhor para si. Por isso vai ser a consciência e o preço a jogar, não contra, mas junto. Vai ter produtos de preço semelhante, vai variar um pouco os níveis e vai escolher. Fácil. E vai essa economia, é um mercado livre a trabalhar. Acho Mas que por números, não é? aí fica mais fácil, né? Muito. Acho que da forma que você colocou, eu acho que fica mais fácil de entender, né? Se você for comprar um produto e você tem ali uma carteira digital, não sei como é que você usou o termo Passaporte ali, digital. passaporte digital, e você tem a vida, o histórico, é fato que você vai decidir se for o mesmo preço por aquilo que Ou se é. for muito próximo, que seja. Não tem dúvida. Né? É importante falar sobre isso, né? Sobre o consumidor. Eu tive em algumas entrevistas essa semana, né? Em veículos de comunicação. Aí me perguntaram como que... Umas perguntas até um pouco complexas, assim. Vocês estão falando de sustentabilidade, fazendo evento para negócios sustentáveis e as compras asiáticas que chegam aqui sem pagar imposto e tal. Eu falei, nossa, isso não estava no script, mas tudo bem, eu tinha uma opinião. Né? Essa é uma questão macroeconômica, né? Não diz respeito ao evento, mas isso depende, pode deixar de acontecer quando o consumidor tiver mais informação. Nós, como promotores de eventos B2B, falamos com a indústria.
Isso. Cadeia de valor. E vocês, como veículo de comunicação, devem falar com o consumidor, B2C. Então é importante Total. que vocês nos ajudem, porque a nossa isso. voz não chega no consumidor, mas a de vocês chega. Então falem mais sobre isso. Isso. Não, nós somos aqui empresários da iniciativa privada, né? Vocês, promotores de Absolutamente. eventos, Ricardo e eu, gestores de indústria. E é claro que essas questões do mercado negro, das importações e tudo isso, Desleal. da concorrência desleal, isso aí está presente nas nossas discussões o tempo inteiro. Mas assim, aí são questões macroeconômicas, políticas, né, que a gente aqui, alguns empresários têm a coragem de se envolver mais com política, eu acabo não me envolvendo muito baixo, mas eu diria que a única que a gente pode botar mais na nossa mão é no nosso negócio lá é o que a gente pode pensar na nossa maior transformação. Né? Então é sempre informação, B2B e B2C. Aí a gente vai conseguir, de fato, fazer diferença, né? Em escala. Ricardo, você que vem com essa visão global da Europa e tal sobre esse assunto, o que você considera os grandes desafios, né, para a indústria, não só na Europa, mas também no Brasil nos próximos anos? Customização. Customização. O tema da customização pode significar muita coisa, né? Pode ser pôr um logotipo aqui na minha camiseta, pode ser fazer uma peça em vez de 1000 peças de cada vez. É um impacto muito grande numa estrutura industrial. Estive aqui há uns 4, 5 anos numa conferência, foi no Porto, mas era uma conferência mundial da indústria têxtil. E tinha chineses, pessoas de Bangladesh e Índia, portugueses, porque era lá, era muito isto. Eu nunca tinha visto tanto o empresário, alguns vieram de jatinho, coisa assim, né? Uhum. E houve um tema muito grande que é isto, qual é o desafio dos próximos 20 anos? E eu vi gente muito preocupada, porque tinham empresas muito grandes, preparadas para macro escala, Sim. e não conseguiram mudar para customização micro escala, ou micro escala no nosso caso, né? E aquilo fez-me pensar, como é que empresas brutais, muita máquina grande, vai conseguir, não é ter máquinas, não é produzir menos, como é que vai produzir pequenas parcelas, mas milhares mais de parcelas, ou seja, transformar uma coisa grande em muitas muito pequenas, e isso é customização. E o consumidor pensa assim, porque tu hoje pensas diferente de mim e vais querer produto diferente do que eu quero. É a mentalidade do empurra para o mercado ou puxa do consumidor. E hoje em dia vai ser customização. É um grande desafio industrial, é um grande desafio cultural no varejo, nós dizemos retalho, e vai mudar muito. E nós temos de estar a pensar nesses próximos 5 anos, na grande escala, mas isso já acontece hoje. Há negócios muito bons, porque são de pequena escala, alta rentabilidade. Se os conseguir replicar, fazer muitos destes, gera muito mais valor. Mas é um desafio industrial. Tecnologia claramente vem mudar isto, tecnologia de dados. Você acha que as pequenas e médias, ela leva vantagem sobre as grandes, porque as grandes são as chamadas empresas Goldzillas, né? Que para se mover, elas são muito... Sim. Leva destrói muita vantagem coisa. no ajustamento, na rapidez de mudança, leva desvantagem no capital necessário para a mudança. Uma coisa é, as empresas pequenas e médias têm cultura e sabem como flexibilizar. Precisam talvez de sorte e algum investimento externo, talvez, para ser mais rápida a mudança. Os Godzillas têm o capital, mas alguns vão conseguir enxergar mais fundo e investir fácil, outros vão esperar e vão morrer, isso é certo. Vê-se isso em qualquer segmento, tecnologia, varejo, é igual, não é? Nos dois casos, grandes ou pequena e média, vai haver os vencedores e os que vão perder, porque um vai perder mentalidade, outro não vai ter capacidade de capital e etc. E vai acontecer isto. No Brasil, você vê alguma coisa diferente no nosso cenário? Não, eu vejo exatamente a mesma coisa. A resposta do Ricardo é copia e cola aí. Eu entendo como a principal desafio customização. Bom, a Dalila tem como... Ela construiu no seu name uma forma provocativa de se apresentar para o mercado, né? Dalila Ateliê Têxtil. Então a gente fala corpo de indústria, alma de ateliê. É exatamente a nossa intenção estratégica é essa, que é o desafio que o Ricardo propõe, coloca, né, como o que tem como desafio nos próximos anos transformar grandes fábricas de pouco SKU e muito volume em fábricas que têm essa capacidade fabril, mas que consigam fracionar, né? Vai ter que criar uma inteligência por trás na operação, em todos os sentidos, para que esse fracionamento
ele seja o mais eficiente dentro do possível, seja o mais eficaz, seja o menos custoso dentro do possível, para que esse custo não seja carregado para o cliente. O cliente não pode pagar esse preço. Com certeza. E aí, novamente o que o Ricardo trouxe, a tecnologia, dados, ajudando por trás para que você veja informações em tempo real, ter uma velocidade na decisão, né? O sistema humano por trás desses dados podendo tomar decisão. O Ricardo tem investido muito lá, que ele tem falado comigo sobre isso, a gente tem trocado sobre esse assunto, eu tenho investido aqui também, vai ser o nosso mote de investimento do ano 2024 aí, porque assim, a indústria têxtil sempre pensou muito em maquinário, automação, a melhor máquina e tal, mas eu acho que a gente está num momento de não pensar só na melhor máquina, a gente está num momento de pensar nos investimentos que você tem no teu entorno, na tecnologia, nos dados, para que se viabilize esse novo modelo de pensar, sabe? De você atender o cliente dentro da necessidade dele, sem que carregue um custo da tua ineficiência. Eu vou fazer o que a Jordana me pediu, mas a que custo? Né? Então esse que eu acho que é o ponto. Então, É isso mesmo. Quer acrescentar alguma coisa? Não. É isso aí. É isso? Quer acrescentar alguma coisa, Jordana? Não, de malharia são eles que falam. Falam de conexões e a Jordana conta a história aqui. Gente, eu quero agradecer demais, né? A gente poderia ficar aqui conversando por um tempão, mas eu sei que vocês... Agradeço o tempo de vocês, tá? Imagina, Estar aqui com a prazer. gente. E a gente foi um prazer receber vocês aqui. E eu gostaria de deixar aberto, se vocês quiserem deixar o arroba de vocês e mandar suas considerações finais. Fica à vontade, Ricardo. O arroba falou do Instagram ou assim, É né? isso. Não tem Instagram, Aham. tem só LinkedIn. mas Ricardo, é quando eu fácil. bato foto com ele, ontem ele descobriu que eu botei uma postagem no Instagram de 2021, eu tava mostrando pra ele, cara, quando eu fiz a tua foto, olha só, ele falou pra Rita, jovem. aí eu aqui, ó, depois cara, eu não consegui te marcar, pô, não tem Instagram. Ele é feliz, porque é isso aí. É uma mudança não drástica, perde né? muita Essa é outra conversa. É verdade. Mas a mensagem que eu deixo é mente aberta, flexibilidade sempre e pensar não nas modas do dia, mas pensar para a frente 20 anos. Pensar o que é que vai ser daqui a 100 anos a indústria e onde é que eu vou estar. O que é que eu sou bom a fazer e não sou e o que é que eu preciso fazer para mudar. E eu não vou fazer tudo. É preciso conseguir consolidar, mas ser altamente eficiente. Em todo o setor, seja comunicação, seja industrial, seja varejo, eficiência é dinheiro. Então é isso que nós temos que ir para não passar o custo para outros. Porque senão, se passarmos o custo para outro, nós vamos perder negócio. Isso é certo. Eu não sei vocês que estão nos assistindo aí, mas eu já vou sair daqui com uma lição. Muito obrigado. Fica à vontade. Não tem o arroba do Ricardo, mas tem o da Tintex, né? Arroba Tintex é? Textiles, Isso, não é? arroba Tintex Textiles. Podem ver o site, muito legal, loja online, tem tudo. Show de bola. Aí, ó. A mensagem final que eu deixo aqui é a mensagem da colaboração, né? A gente está aqui por conta da cultura da colaboração, do compartilhar, e a gente está aqui num evento que promove a intenção da inovação, da sustentabilidade, mas eu acho que se a gente puder aqui também deixar essa semente, né, como o nosso exemplo aqui de compartilhamento, e que isso possa fazer diferença para alguém, eu posso dizer aqui que para mim faz muita diferença, é muito impactante e é muito... eu me sinto mais seguro quando eu tenho pessoas que a gente transcende a relação dos negócios, passa para a relação da amizade, mas acima disso, a confiança para poder trocar, pensar, discutir os pontos de vista sobre o que é o futuro em modelos de negócio parecidos, né? Então você poder encontrar essas possibilidades de empresas que não são concorrentes, mas que têm desafios, que têm, sabe, aqueles pensamentos que estão por trás ali, os desafios mesmo, né? São desafios parecidos, né? Assim como tem o meu amigo Ricardo aqui, tem a Cataguases no Brasil também e outras empresas que eu acho que isso é muito positivo. Eu tenho Instagram, então posso falar. Arroba André Luiz Klein, o da Dalila é arroba Dalila Têxtil, arroba Dalila Têxtil, acho que é isso, ou Dalila Ateliê Têxtil, não me lembro agora. E muito obrigado, Jordana, por proporcionar esse momento aqui pra gente. Eu que agradeço que a gente faça mais brindes lá com o vinho verde com a caipirinha aqui do Brasil. Boa. Né? E hoje com o chopp. Hoje com o chopp. É isso. Quer mandar uma mensagem final, Jordana? Tudo bem? Não, tá tudo bem. Show de bola. Bom, gente, então mais uma vez, muito obrigado, tá bom? E lembre-se, na selva, ruja. Ruja.